Olá, meu amado irmão, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero grandemente que o Senhor te abençoe no dia de hoje. E aí, como está a sua luta, a sua caminhada cristã? Muitos desafios, muitas lutas mesmo? Quero compartilhar com o amado irmão, com a amada irmã, o texto da palavra do Senhor que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Já está aparecendo aí na sua tela o texto, você pode acompanhar conosco, que diz o seguinte: Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Vamos destacar aqui alguns pontos nesse verso. Primeiro, o apóstolo Pedro, ele apresenta aqui no verso 11 do capítulo 2 de 1 Pedro, uma exortação. Nós temos aqui uma exortação apostólica. O apóstolo Pedro está nos trazendo algumas recomendações para a nossa melhor desenvoltura cristã, para o nosso melhor caminhar cristão. Pedro, ele está trazendo algumas diretrizes. Segundo ponto que quero destacar é quem nós somos. Pedro, ele destaca que nós somos peregrinos e estrangeiros. Peregrino é uma pessoa que está de passagem, ela não é daquela terra, ela está passando pelaquela terra. Estrangeiro, né? É interessante que esse termo estrangeiro é usado também para extraterrestre, uma pessoa que não pertence àquele lugar, mas que é de um outro lugar, que é de uma outra terra. Ou seja, peregrino e estrangeiro vem, digamos assim, a corroborar, a concordarem, certo? Ratificar, confirmar que nós não pertencemos a esse lugar, que nós não pertencemos a essa terra. Dito isso, Pedro, ele nos traz uma exortação a nós, servos do Senhor, que não pertencemos a essa terra, estamos de passagem nesse lugar, que estamos de passagem nessa terra. E qual recomendação, pastor? Já que Pedro traz exortação a nós que não pertencemos a esse lugar. A exortação é a nos abstermos dos desejos carnais. Esse é outro ponto que quero destacar nesse texto. Nós, como servos do Senhor, moradores da cidade celestial, precisamos nos abster, deixar de lado todos os desejos da nossa carne. É interessante que o apóstolo Paulo, outro apóstolo do Senhor Jesus Cristo, lá em Gálatas 5, a partir do 19, por ali, ele apresenta as obras da carne e que essas obras não precisam ser e não devem ser praticadas por aqueles que um dia já conheceram a Jesus Cristo. Esse sou eu, esse é você. E aqui o apóstolo Pedro nos traz essa exortação: se abstenha desses desejos carnais, se abstenha das obras da carne, meu amado irmão. É uma luta, sabe por quê? No finalzinho, é o último ponto que quero destacar nesse versículo. Porque esses desejos da carne, eles combatem contra a nossa alma. Eles combatem contra a nossa vida. Aparentemente, eles podem ser benéficos ou trazerem uma alegria momentânea. Mas a curto, médio, longo prazo, de fato, ele vai nos trazer sim, em todas as esferas de tempo, vai nos trazer prejuízo. E o primeiro prejuízo é o distanciamento da presença de Deus, a quebra da nossa comunhão com o Senhor. Encerro aqui essa reflexão de hoje, dia 23 de abril de 2020, dizendo: vamos lutar, vamos nos abster, meu amado irmão, vamos nos desviar de tudo aquilo que as obras da carne, que os desejos da carne, que lutam contra a nossa vida, que lutam para nos afastar de Deus, têm a nos oferecer. Que Deus nos abençoe e que nunca possamos desistir de lutar. Forte abraço
e um excelente dia na dependência e direcionamento do Senhor Deus.